testemunha ainda. Eu estava afastado do caminho do Senhor. A minha mãe é prova e eu falava para ela que eu não queria que ela nem falasse de Deus para mim. E a maior prova de amor que ela mostrou, a gente vai chegar até o final da palavra, foi ela interceder por mim. Porque a gente está num culto de hoje, é restauração. O que é restauração para você? Para mim, Deus começou a restaurar pouco a pouco a minha vida. Um ano antes, em 2021, o Senhor trancou as portas para mim de uma maneira porque eu não queria saber dele. E eu olhava assim, eu poderia mudar a situação, mas eu não queria mudar a minha situação. E eu falava para ela, nem fala de Deus para mim. Só que ela parou de querer falar, ela só dobrou o joelho dela e falou. Então, Deus já havia dado dons lá atrás. E muitas das vezes nós estamos dentro de uma igreja e às vezes nós mesmo dentro enterramos nossos dons. Então, o Senhor, Ele tem o bastante para nos dar, mas toda planta para ela crescer e dar frutos, antes você prepara a terra, e ela há um tempo determinado para ela crescer, para ela frutificar. Então, às vezes, nós queremos tanto algo, e a gente é imediatista, mas Romanos vai falar para nós ali que a gente, para dar frutos, né? Eu parei para analisar uma planta que eu havia comprado. Eu plantei do lado do terreno da minha casa. E essa planta ela ia crescendo, mas quando ela era pequena, vinha formigas, comiam as folhas dela, e ela ficava tão feia, e assim às vezes, quando a gente vai dando liberdade para coisas que não agradam a Deus, vai fazendo nós ficarmos feios, porque rosas têm espinhos, mas se você pesquisar, as rosas não têm espinhos, elas têm pontas afiadas, e nós às vezes estamos belos por dentro, mas por dentro a gente não quer, por fora a gente não quer deixar o Senhor tirar os espinhos. Senhor, pode tocar em tudo, menos nisso. Mas o Senhor, Ele é tão bondoso que Ele vai fazendo a obra dEle conforme o querer e a vontade dEle, não a nossa. E não é uma base de força ou violência, porque à medida que a gente vai se aproximando do Espírito Santo, Ele vai tocando e nos moldando conforme a imagem que Ele quer para a nossa vida. Por isso que a gente tem que deixar o Espírito Santo moldar a nossa vida, viver o querer de Deus. Porque a gente que quer dar 2 passos, 3 na frente, numa escada, e a probabilidade de você escorregar e voltar a retroceder é tão grande. Mas a que ponto nós vamos deixar viver toda a vida a mesma coisa? Quando nós queremos algo diferente de Deus, a gente tem que abrir uma oportunidade para as coisas novas do Espírito Santo. Eu cheguei um dia, eu falei com o pastor, eu estou igual Tomé, eu não consigo crer. Por isso, a medida de pessoas que você tem que andar são pessoas usadas por Deus, a média do Espírito Santo de Deus. Porque eles vão ter o que falar para você, embora você olhe assim, eu me abrir é tão difícil. Às vezes eu escutei uma frase de uma pessoa e ela falou assim: nossa, irmão, eu achei que você nem gostava de mim. Porque o irmão ia falar, cada um tem uma personalidade e um jeito de lidar. Eu sou uma pessoa difícil de falar. Então, quando eu cheguei para o pastor, eu falei: pastor, eu estou igual também, a ponto de deixar tudo, abandonar tudo o que eu tinha feito, todos os passos que eu tinha dado adiante, que eu não enxergava a quanta evolução do Senhor.
mas em todas as vezes as crises que o Senhor permitiu eu passar, foi para que moldasse o meu caráter, me moldasse a viver o querer de Deus. Porque a última foi a minha fé estar em Deus ou naquilo que Deus pode fazer por mim. Estava naquilo que Deus podia fazer por mim, não em Deus. Então Deus permitiu passar as situações. Às vezes você olha e não vê saídas para coisas. É que nem a gente fala, às vezes, mas irmão, estamos orando, mas não vê mudanças. Minha mãe orou por anos. A mudança veio que duas situações aconteceu. O dia que ela falou para mim, hoje é o último dia, eu preciso dar um nome lá se você quer. E ela falou isso, e eu ainda estava em cima do muro em dúvidas se eu ia. Só que ela falou algo para mim que fez eu mudar de ideia e falar. Então o Senhor me levou para longe, dentro de um ônibus onde tinha várias pessoas, todas que estavam na igreja, e eu afastado dos caminhos do Senhor. Não tinha nada a ver com a realidade que eu estava vivendo, porque o pouco que o pastor sabe e conhece, hoje a gente faz um trabalho no abrigo, e essas pessoas são sedentas pela palavra de Deus. E hoje eu entendo que muitas das coisas que eu passei, que não tinha crédito, falava uma coisa, ela fazia outra, vivia na bebida, drogas. A maior vergonha da minha vida foi, sem falar online, entrar no camburão da polícia, ser preso igual um bandido, falando sim senhor e não senhor. Mas aquelas pessoas estão lá precisando, e assim é dentro das próprias igrejas, porque a palavra é para mim, é para você, e às vezes a gente está deixa casca grossa, um casco de tartaruga. Não, isso não é para mim. Mas nós temos que analisar que tudo que o Senhor fala, ministra no nosso coração, às vezes é para nossa edificação. Porque é tão fácil a gente olhar para o próximo, julgar. Mas às vezes é tão difícil você parar e dar um abraço, ou que seja falar do Senhor, porque às vezes Deus vai te colocar pessoas no teu caminho para você instruir. Porque o pastor sempre fala, ovelha gera ovelha. Então, quem o Senhor tem botado no teu caminho para te instruir? Porque ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender, ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando nas nossas vidas. E ao falar dos dons do Espírito Santo, o Senhor vinha falando, ministrando no meu coração, né? Porque eu fui uma pessoa que eu enterrei os dons que Deus me deu. Para conseguir, foi mais fácil do que desenterrar o que Deus deu. Porque eu pegava a palavra e eu chorava aos pés do Senhor, sedento que eu queria entender, e eu não conseguia. Lágrimas, e por ano, era o que eu mais almejava. Um dia estar ministrando a palavra, e o Senhor, para concretizando na minha vida, demorou. Eu chorei, sofri tudo calado. Jesus me deixou um ensinamento na passagem de Simeão, Sirineu, que muitas das vezes não é falado. Jesus vinha pelo caminho carregando sua cruz. E Simeão, Sirineu, ele, como ovelha muda carregando, ajudou Jesus. E muitas das vezes nós temos homens de Deus para nos ajudarmos. Só que às vezes a gente não quer deixar um pouco do nosso orgulho. A gente deixa o orgulho falar mais alto
E a gente, às vezes, passa por coisas que a gente não precisaria estar passando se a gente desse ouvido à voz do Senhor. Porque o discernimento, a intimidade com Deus é diária. À medida que a gente vai... Eu costumo dizer assim, como eu trabalhava com vendas. Vendas é um jogo de interesses. Quem está vendendo tem interesse de vender e o comprador tem interesse de comprar. E muitas das vezes a gente falta de interesse da nossa parte buscar. Porque a gente não tem buscado os dons. Deus tem o dom para dar. Está lá pronto para você. Mas às vezes você quer pagar o sacrifício daquilo. É tão bonito você olhar a pessoa, os dons. Ah, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, mas você pode ser cheio do Espírito Santo. Basta você querer, basta você se sacrificar um pouco da sua carne e vivificar o Espírito. Então, eu falava para minha mãe: mãe, o dia que eu for para mim, eu vou. Quando eu sentir no coração, eu vou na igreja escutar a palavra de Deus. Mas fora isso, não fala mais para mim. Muitas das vezes, as pessoas podem impedir você de falar de Deus para elas, mas elas não podem impedir de você interceder por elas. É verdade. Você está mal de fé? Converse com o seu pastor, sua pastora. A fé, a esperança move a gente, porque muitas das vezes o inimigo tenta abalar a tua fé, mas se você estiver firmado no Senhor, firmado na rocha, o Senhor tira todas as tuas preocupações, os anseios. Romanos 1 e 11: anseio vê-los a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecer-los. Isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados na fé. Então, o Senhor tem muito a dar para nós. Aleluia. Basta nós escutarmos a voz e querermos. Muito no decorrer da caminhada, a gente escuta. O pastor sabe que a gente conversa, está comigo no abrigo. Às vezes as pessoas, a falta que eles têm, eles nunca esquecem a palavra, porque às vezes eles querem pregar para nós. É verdade, prega pra gente. E aí, só que não é por força nem por violência. Passei uma situação lá, e o rapaz chegou e falou: eu vim obrigado. E eu falei: por obrigado não adianta você vir. Você tem que vir, o Espírito Santo tocar no seu coração. Como se o Espírito Santo vai tocar no teu coração, se você vir só por vir? E aí, a gente conheceu no decorrer desses longos anos na caminhada com o Senhor, né? Eu via bastante pregadores falar da palavra de Deus. E comecei a me espelhar em pessoas que agregavam espiritualmente. Porque você andar com pessoas que te trazem, são mais espirituais que você, à medida que você andar, se você andar com 4, provavelmente você é um 5. É tão grande que você ser tão usado quanto eles. Ah, eu quero ser igual ao pastor. Não. Igual ao pastor já tem bastante. Mas você tem que se espelhar nele. Ele é o exemplo para que você seja no futuro. Todos somos falhos. Todos erramos. E os dons, a gente pode definir a classificação e definição de dons em 3. Dons de revelação e dons mentais. São palavras de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito.